Novo medicamento experimental eliminou completamente o câncer de 1/3 dos pacientes. A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito desse assunto, né? Que é um assunto relevante. Vou falar então agora. Pacientes com leucemia aguda avançadas nos Estados Unidos. Os resultados são preliminares e não sugerem ainda uma cura definitiva. Mas, obviamente, para a gente poder entender isso, quem está aqui conosco gentilmente é o médico hematologista especialista em leucemias agudas, Dr. Fábio Pires Santos. Dr. Fábio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a você, Heródoto, pelo convite. Dr. Fábio, qual é o passo dado, então, por esse novo medicamento, que ainda está em fase experimental? Então, esse passo inicial foi que eles descobriram um novo medicamento que é capaz de agir em 2 tipos muito graves de leucemia aguda, um tipo que é muito comum e outro tipo que é muito grave, e conseguir reverter o processo de malignização da célula, assim fazendo a célula maligna se tornar como fosse uma célula normal, por assim dizer. Isso é decorrente de mais de 20 anos de estudo na natureza do processo que levou ao surgimento desse tipo específico de leucemia aguda. Então a gente está muito animado, mas ainda que nem você disse, é bem preliminar. Eles estão agora, nesse primeiro estudo, eles queriam só ver se o remédio dava efeitos colaterais, se ele tinha algum sinal de funcionar, e agora eles vão começar com mais estudos para realmente determinar a eficácia desse medicamento e, posteriormente, comparar ele com os tratamentos existentes. Doutor Fábio, o que é exatamente uma leucemia aguda? Leucemia aguda é uma espécie de um câncer do sangue, na qual as células do sangue, ao invés de a gente produzir as células normais do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, há uma quebra nesse processo de produção de células do sangue e a pessoa passa apenas a produzir uma célula do sangue maligna, que a gente chama popularmente de blasto. E esse blasto, ele não faz nenhuma função normal, e aí o paciente ele tem uma perda de todas as funções normais do sangue e fica rapidamente muito doente. Doutor Fábio, e como é que ele se manifesta? Ele se espalha para outros órgãos? Ele pode aparecer na pele, por exemplo, como grandes... como é que eu vou dizer? Manchas e depois se tornam feridas, por aí ou não? Isso até poderia acontecer, mas não é comum. O mais comum de leucemia aguda é os pacientes desenvolverem um cansaço muito grande por anemia grave, desenvolverem infecções recorrentes, pneumonia, infecção de garganta, porque a imunidade está baixa, e sangramentos, especialmente na gengiva e no nariz, por queda das plaquetas. Então, são todos sinais de que o sangue do paciente não está mais exercendo as funções principais dele, a oxigenação, a imunidade e a cicatrização. Doutor Fábio, como é que se faz, então, a constatação se a pessoa está ou não com esse tipo de câncer? A suspeita inicial a gente vê com base no exame de hemograma, que é um exame que conta os tipos de células do sangue, eles vão estar muito alterados, mas aí para confirmar a gente precisa fazer um exame um pouco desconfortável chamado exame de medula óssea, em que a gente vai colher um líquido que fica dentro dos ossos, que é onde é fabricado o sangue, que é o que a gente chama de medula óssea, ou popularmente conhecido como tutano do osso. E é lá que surge a leucemia aguda e é lá que a gente vai fazer o exame para detectar a doença. Mas isso a gente não faz rotineiramente, só se a gente suspeita muito que o paciente deve ter isso. Perfeito. Agora, entre os tratamentos, eu suponho que deve ter quimioterapia, radioterapia, tem também imunoterapia? Olha, para leucemias agudas a gente tem sim desenvolvido algumas formas de imunoterapia, algumas formas de imunoterapia aprovadas para leucemia linfóide aguda, uma forma de imunoterapia para leucemia mieloide aguda, no entanto, a imunoterapia, embora ela funcione muito bem, ela não funciona para todos os tipos de leucemia aguda, ela funciona apenas para alguns subtipos específicos. Então a gente está sempre buscando novas formas de imunoterapia de outros medicamentos para tentar atacar todos os tipos de leucemia que existem. Compreendo. Há muitos casos no Brasil dessa doença? Sim, com certeza. A gente não tem dados brasileiros muito robustos como tem nos Estados Unidos, mas a gente consegue estimar que
todo ano, no caso de leucemias agudas, surgem aproximadamente 3 a 4 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Então, a gente pode fazer uma conta rápida aí para estimar o número de casos novos que tem no Brasil. Em crianças, leucemia aguda é o principal tipo de câncer. E ela também é uma forma de câncer que frequentemente pode acontecer em pessoas adultas e pessoas de mais idade também. Ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Perfeito. Doutor Fábio, muito obrigado. Que é isso, Heródoto. Um prazer. Muito abraço. Muito obrigado. Doutor Fábio Pires Santos, médico hematologista especialista em leucemias agudas. Ele deixou bem claro que esse novo medicamento ainda é experimental, né? Bateu na tecla, ainda precisa de muitos avanços, mas que ele apresentou um resultado positivo, em que 1/3 dos pacientes com leucemias agudas avançadas nos Estados Unidos ficaram curados, o que é, obviamente, uma notícia boa.